Tudo bem? Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Eu tinha um planejamento hoje de começar uma série de pregações sobre o Sermão da Montanha e gastar bastante tempo com isso, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Só que acabou, algumas coisas eu não consegui atingir ali, todo o conteúdo que havia nos primeiros textos. Logo no começo eu já senti que ainda precisava mastigar mais, gastar mais tempo naquilo, então vamos com outro texto. Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 36. O retorno pode tirar praticamente tudo, porque eu já estou ouvindo bem a minha voz. Mateus capítulo 14, de versos de 22 a 36, uma das passagens mais famosas da Bíblia, diz o seguinte: logo a seguir, obrigou Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 e 6 da manhã, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, aterrorizados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, ou então, mais corretamente no original, já que és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu não sei quem já fez isso alguma vez. O que, Samuel? Andar sobre as águas? Não andar, mas tentar andar sobre as águas. Quando era pequeno eu tentei algumas vezes. E não ria tanto, porque talvez você deva, pelo menos você já imaginou alguma vez como seria andar sobre as águas. E quando eu era pequeno, a gente ia para um apartamento ali na Praia Grande, às vezes passar alguns dias, e tinha uma piscina lá. E algumas vezes eu confesso que tentei usar toda a minha fé infantil de uma criança e colocar o pé assim, só que sempre acabava no mergulho. Mas tudo bem, criança é ótimo, né? Sem nenhuma finalidade, ela quer as demonstrações. Mas esse texto ele é muito conhecido até no mundo secular. As pessoas que nem às vezes acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, conhecem esse texto, é um texto famoso. Eu gostaria de extrair algumas lições dessa história tão conhecida. Eu peguei esse texto, ele é repetido nos 3 evangelhos. Ele só não é dito em Lucas, mas ele é mencionado em Mateus, ele é mencionado em Marcos, ele é mencionado também em João. Aí eu peguei os 3 relatos, porque o evangelho é assim. Alguns textos se repetem um no outro e trazem detalhes diferentes. É como se fosse um quadro. Você precisa pegar todas as passagens. Algumas parece que entram em conflito, mas você consegue fazer a harmonia delas e perceber o conteúdo total da história. Então, por exemplo, em algum lugar diz que havia um cego, no outro afirma que havia
2 cegos. Puxa, mas é uma contradição? Não, primeiro porque pela lei da matemática, onde há 2, há 1. Em segundo lugar, porque culturalmente as mulheres e as crianças não eram contadas dentro dessa contagem. Seguindo os padrões da época, foi-se escrito dessa forma, focando-se aquele que falou, que era um homem. Então, quando você pega todos os relatos, você consegue o quadro geral do que aconteceu naquele texto. E aqui também é necessário pegar todos os relatos, alguns detalhes estão só em Marcos, alguns detalhes estão só em João, embora o relato mais completo esteja em Mateus. Nós vamos trabalhar com tudo isso e extrair o que isso tem a ver com a minha vida hoje. Legal que Jesus tenha andado sobre as águas há 2000 anos atrás e que Pedro tenha andado com ele, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que isso tem a ver com a minha segunda-feira, que tem tanta coisa para fazer, para resolver, tantos problemas? Então, eu gostaria de, hoje, de forma bem simples, extrair algumas lições desse texto que falaram ao meu coração, lendo várias vezes. A primeira lição que eu extraí desse texto é que Jesus não demorou a resolver uma situação que precisava ser resolvida. Deixe-me te explicar. Esse acontecimento ocorreu logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E quando você lê o relato de João, você percebe que após a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão eufórica, empolgada, porque nunca tinha visto aquilo, queriam aclamar Jesus rei, queriam levantar ali um motim, uma revolta contra o Império Romano, que Israel estava subjugado pelo Império Romano. Logo quiseram ali criar uma revolta, que Jesus fosse o líder dessa revolta. E quando isso aconteceu, Jesus pegou e despediu a multidão. Porque um rabi, um mestre, ele tinha a opção de escolher quando acabava o momento do ensinamento. Quando aconteceu isso, Jesus despediu a multidão. Aí quando você lê em Marcos, no final da passagem diz que o coração dos discípulos estava endurecido, ainda por causa do acontecimento da multiplicação dos pães. Uma sugestão interessante é que os discípulos, eles estavam esperando aquele reino terreno também, eles queriam aquela revolta, eles queriam também que Jesus fosse aclamado, a visão deles era bastante terrena, que Jesus fosse proclamado Senhor aqui, a revolta começasse e que Israel voltasse a viver os grandes tempos do rei Davi. E quando Jesus pegou e despediu a multidão e acabou com a graça de todo mundo, puxa, os discípulos, peraí agora era a hora, tinha uma multidão gigantesca aí, quando é que nós vamos conseguir juntar mais gente do que tinha aqui? Não vamos conseguir. Aí Jesus manda embora, acaba com a nossa graça. Então o coração deles, diz o relato de Marcos, que estava endurecido porque eles não tinham entendido ainda o que havia acontecido naquela situação. E Jesus, imediatamente, conhecendo o conflito do coração dos discípulos, conhecendo a barreira que se formou na mente deles, sabendo das dúvidas que eles tinham naquele momento, logo interviu para mudar aquela situação. E mandou-os para o mar. Olha, entrem no navio e passem para o outro lado. Jesus ordenou, diz o texto. Jesus compeliu, falou, olha, tem que ir lá hoje. Porque ele queria resolver essa situação que eles tinham, esse problema que havia sido gerado. Jesus poderia ter pensado, eles estão em uns conflitos, mas deixa para depois, hoje o dia foi cansativo, já teve multiplicação de pães e peixes, amanhã eu trato com eles esse problema. Não, era urgente. O que Jesus fez? Olha, imediatamente, entre no barco, porque Jesus já sabia, ele tinha um plano para o coração dos discípulos. Quem sabe se aquilo não acontecesse naquele momento, os discípulos se perderiam. Tamanha pode ter sido a decepção daquilo que aconteceu em relação aos pães e os peixes. Queridos, como nós temos facilidade em postergar decisões importantes. Como nós temos facilidade em atribuir ao tempo algo que é responsabilidade nossa. Nós temos que agir, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que conversar com alguém, fazer algo, mas nós atribuímos ao tempo isso. Não, o tempo resolve todas as coisas, então deixa que o tempo vai passando, quem sabe daqui alguns séculos depois essa questão vai se resolver. Por exemplo, uma situação de namoro. Há casos,
o namoro não é algo definitivo, o namoro não é casamento. Às vezes descobre-se que aquela expectativa que se tinha na pessoa não é real, não é legal, não há uma compatibilidade. E às vezes quando um dos dois percebe isso e tem isso muito claramente em sua mente, não adianta continuar no namoro, perdendo o tempo da outra pessoa e seu próprio tempo. Mas ali, para não ter o desgaste emocional de um final de namoro, deixa rolar, as consequências depois serão piores. Ou, por exemplo, pais que atribuem ao tempo a função de educadores. O filho começa a dar os primeiros sinais de rebeldia, ali passando da infância para a adolescência, e depois da adolescência para a juventude. Sinais de rebeldia, sinais de desobediência, e que é papel dos pais trabalhar nisso, ou então, pelo menos buscar a ajuda de alguém, de como resolver essa situação. Posterga-se ao tempo, dizendo que é assim mesmo, é normal, e tudo se muda com o tempo. Então, ao invés de assumir a responsabilidade de influenciar a situação, posterga-se ao tempo, lança-se ao tempo. Problemas de relacionamento que possam ter surgido entre irmãos, onde você e eu somos chamados a dar o primeiro passo. Claro que depois que você faz a sua parte, você não tem como controlar tudo que vai acontecer da outra parte. Mas você tem que dar um passo, você tem que fazer algo, nós temos que fazer isso. É bíblico, nós temos que resolver a situação, nós temos que dar o primeiro passo. Mas deixamos que o tempo, de alguma forma, resolva algo que não será resolvido. Um grande exemplo disso na Bíblia é Davi. O grande rei Davi, que derrubou os gigantes, homem segundo o coração de Deus, tinha um problema seríssimo em resolver algumas situações que surgiam no seu reino. Deixando as coisas acontecerem ao invés de resolver o problema de uma vez, ou tomar uma medida de uma vez. Ele simplesmente deixava as coisas acontecerem, talvez na esperança de que sozinho elas se resolveriam. E quando Davi ficou velho, ele tinha um filho chamado Adonias. Adonias, como todo pai que é rei, o filho está ficando velho, Adonias falou: epa, agora é comigo. Agora sou eu que vou ser o rei da bagaça aqui, entendeu? Então, deixa aqui que eu vou ser rei, mas o reinado não era para Adonias, era para Salomão. Aí Adonias pegou, convocou 50 seguranças, 50 homens para andar com ele, carros, porque você tem que ostentar poder para depois assumir uma posição de poder, você tem que aparentar que você é forte, que você é grande. E aí diz 1 Samuel, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Adonias se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens para andar com ele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Olha a omissão de Davi em decidir e resolver uma situação que precisava da intervenção dele. Quem vai resolver esse problema depois é Salomão, o outro filho, que vai dar induto para Adonias. Mas quando nós postergamos educação de filhos ou outras situações ao tempo, nós começamos a criar uma geração de Adonias. Abraham Lincoln dizia o seguinte: você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã, esquivando-se dela hoje. Então eu aprendo com Jesus que algumas medidas precisam ser tomadas, e quem sabe a resposta de oração para você em alguma situação que você esteja vivendo, onde você tem achado melhor deixar para lá, você sabe que precisa resolver. Quem sabe até um curso que você precisa fazer, um trabalho que você precisa arrumar, alguma coisa na sua vida que é urgente, que precisa ser tomada uma decisão, mas tem se deixado no tempo, postergar, ir avante. Irmãos, aprendamos com Jesus, coisas urgentes, coisas que devem ser resolvidas, não postergue, não deixe para amanhã. Deixe Deus identificar na sua mente aquilo que precisa ser resolvido de vez. Segunda coisa que eu aprendo nesta passagem: nada acontece por acaso. Jesus conduziu os discípulos a uma situação de crise para dar-lhes algo superior. Foi Jesus que
que mandou que eles entrassem no barco e fossem remar, e eles fracassassem no remo deles. Jesus enviou eles para aquela situação de fracasso, para dar algo superior para eles. Eles estavam em conflito, não sabiam mais qual era o plano, Jesus e tal. E no final eles reconheceram quem é a pessoa de Jesus. Aquilo que ele é, a identidade de Jesus. E João diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Então eles tiveram um antegozo de eternidade, porque tiveram essa situação resolvida. Mas tiveram que passar por aquela situação. Jesus não encontrou outro modo de resolver aquele conflito, senão mandá-los para uma situação de fracasso. E que eles remariam durante horas e horas e horas. Eles remaram por 5 quilômetros, tinha mais 5 quilômetros pela frente, não tinha mais como ir e voltar. Eles estavam fracassados naquela situação. E foi necessário uma situação de fracasso para que eles obtessem algo superior. O fracasso, queridos, muitas vezes ele tem grandes coisas a nos ensinar. E muitas vezes Deus usa uma situação de tribulação e uma situação de fracasso para redirecionar os nossos valores, redirecionar os nossos princípios e arrumar a nossa distração, muitas vezes. Às vezes uma situação de fracasso é o único remédio para a nossa distração. Algumas pessoas às vezes se iludem tanto com o seu trabalho, fazem do trabalho a sua vida e ficam cegas em relação a isso. Dedicam todo o seu suor, o seu esforço, o seu melhor para a vida de trabalho, de segunda a segunda. E às vezes só Deus permitindo uma situação onde haveria uma promoção para você e essa promoção não vem, para que a pessoa pare e comece a perceber, puxa, eu tinha tanta esperança nisso e me decepcionou. Eu acho que eu estou colocando a minha esperança nas coisas erradas. Eu tenho que ser competente, eu tenho que fazer a minha parte, mas isso não é a minha vida. E o fracasso, a dificuldade, faz com que as distrações sejam retiradas e você comece a enxergar melhor aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. Os discípulos estavam distraídos pela glória do mundo. Jesus vai se tornar o grande imperador, a revolta contra o Império Romano. Opa. Vamos para o mar? Vamos para a tempestade? Vamos para as ondas? Vamos para o fracasso? Porque vocês estão distraídos, vocês precisam voltar para o foco. Precisam voltar para os valores corretos. E às vezes nós estamos todo empolgadinhos com as coisas erradas, felizes, agora vai, hein? Agora vai. Aí, vem cá, vem. Entra no barquinho. Já aconteceu isso com você? Entra no barquinho. Vai, rema. Rema por horas. Rema empolgado, vou chegar do outro lado e tal, só que daqui a pouco não vai mais. A situação é de fracasso, e no meio do fracasso, seus valores começam a ser redirecionados para aquilo que realmente tem valor. Eu encontro isso, por exemplo, em Eclesiastes. Pega um dia que você estiver bem, assim, estou bem, acordei super disposto hoje. Aí você lê Eclesiastes. Aí você vai perceber o poder do livro de Eclesiastes de deixar uma pessoa deprimida. Você pega Salomão escrevendo ali, numa verdadeira crise existencial. Salomão, já no final da sua vida, resolveu pensar sobre a sua vida e olhar a situação que ele estava ali. Aí ele começou a pensar nas coisas do mundo, dinheiro. Tudo vaidade, passa, veio, foi. Trabalho, me esforcei, tudo passageiro, vaidade. Vinhos, grandes obras, prazeres, vaidade também. Mulheres, sexualidade a 1000. Passou também. E no meio da crise existencial, que às vezes Deus permite que nós, já teve esses momentos, talvez no banho, ou antes de dormir, que você percebe, puxa, para onde está indo a minha vida? Quem sou eu? Para onde vou? Vira filósofo de repente. Espera aí, investi tanto tempo nisso, e olha que não está dando fruto. Olha.
E essa situação de crise, às vezes até de fracasso ao mesmo tempo, é onde você começa a redirecionar o seu foco, redirecionar a sua visão, ajustando aquilo que foi desajustado, limpando a lente que acabou se sujando com o dia a dia. Eu encontro isso também, só para finalizar o Eclesiastes, que depois de passar por tudo isso, falando que são apenas vaidades, ele fecha em Eclesiastes 12:13. Quer saber? Ele diz, de tudo que se tem ouvido, o resumo é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o essencial, ou o todo, ou então o dever de todo homem. Mas a ideia de que é o essencial, é aquilo que completa o homem, é aquilo que faz as coisas terem sentido para o homem. Então, mesmo aquelas coisas que são só vaidade, quando são usadas por Deus na sua vida, passam a ter sentido por causa de Deus. Tem um outro cara engraçado na Bíblia que é Abacuque, que também entrou em crise. Abacuque começa o livro dele lamentando, chutando balde. Falou, Deus, é o seguinte, olha o que o teu povo está fazendo. Olha quanta coisa errada o seu povo está fazendo, Deus. Que coisa horrorosa, olha quanto pecado e isso, e resmungando. Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Deus, não vai fazer nada com esse povo. Aí Deus responde, pode deixar, Abacuque, eu vou fazer. Eu vou mandar a Babilônia, e a Babilônia vai destruir Israel, então eu vou mandar julgamento através da Babilônia. Aí ficou pior ainda o Abacuque. Não, Deus, como assim? A Babilônia? A Babilônia não, eles são piores do que a gente. Não, Deus, aí, crise, revolta, tal. E depois Deus fala para ele, olha, a Babilônia também vai ser julgada. E aí no meio da crise, Abacuque começa a ter a sua visão mais centrada naquilo que tem valor, e por isso ele chega em Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, ainda que nos currais não haja gado, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Olha o foco. Depois da crise, depois do fracasso para ele, foco redirecionado, foco ajustado. Então talvez você esteja vivendo uma situação de tribulação, até mesmo de fracasso. Mas isso não é em vão, isso não é por nada. Identifique no meio do fracasso, no meio da situação, o que Deus está querendo te ensinar. Que lição existe nisso? Como você pode crescer mesmo nessa situação? É por isso que é possível dar graças até numa situação de fracasso. Quando você começa a ver e crer naquilo que Deus está trabalhando em você, e crer nisso, olha os discípulos, do coração endurecido eles passam a adorar, verdadeiramente és filho de Deus, e o coração deles, tudo é desobstruído, tudo acontece, e pela primeira vez em Mateus, eles se dirigem a Jesus chamando de Filho de Deus. O Pai já tinha dito, este é o meu filho em quem me comprazo. Até os demônios em Mateus já tinham reconhecido que Jesus era Filho de Deus. Precisou da tempestade ali, das ondas, do vento, para eles reconhecerem que Jesus era Filho de Deus. Então talvez, no momento da crise, da dificuldade, onde você terá as principais lições da sua vida. Tem um filósofo que diz assim, os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e tempestades. Nenhum homem se tornou um grande navegador sem que tenha vencido grandes temporais e grandes tempestades. Fique atento com isso em sua vida. Outra coisa que eu aprendo que a situação nunca saiu do controle de Jesus. Nunca. Lendo o relato de Marcos, diz assim, Jesus estava vendo. Jesus subiu ao monte para orar, mas ao mesmo tempo estava vendo que os discípulos já estavam lá na dificuldade de remar. Há momentos na vida em que realmente nós nos perguntamos, puxa, será que acho que Deus desencanou de mim? Eu acho que eu estou abandonado nisso. Imagina os discípulos lá, tipo, remando, falou, como é que a gente veio parar aqui, hein? Isso é a hora de a gente estar aqui, nesse barco aqui e tal. Não, foi Jesus que mandou, Jesus também é fogo, hein? Podia esperar até amanhã, complicado. A situação estava sob controle de Jesus. Mas onde é que está Jesus agora? Ele manda a gente e ele está bonitinho lá em terra, firme, e nós estamos aqui nesse problema. Cadê Jesus? A situação estava sob o controle
de Jesus. Nas nossas vidas, se você é um cristão, entregou a sua vida a Cristo, a sua vida está nas mãos de Jesus. E mesmo que pareça que Ele não está vendo essa situação, mesmo que pareça que Ele te abandonou, que essa guerra você está lutando sozinho, que você está remando sozinho, Jesus ainda está no controle. Ele está vendo, Ele está contemplando. Nada foge da visão e do domínio dele. Jesus estava lá no monte, olhando, esperando a hora certa. Havia o momento certo para interferir. Era na quarta vigília. Tinha que passar a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília. Era só na quarta vigília, porque tudo estava debaixo do domínio dele. Assim ainda hoje. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz que Jesus intercede por nós. Então saiba que no meio de uma crise, no meio de um fracasso, mesmo que pareça que Deus não está lá, saiba que Jesus está olhando, intercedendo por você, olhando, intercedendo por você, para que na hora exata, na quarta vigília da sua vida, quando chegar o tempo, Ele vai intervir, Ele vai aparecer. Não sei se vai aparecer parecendo um fantasma, ou se vai surgir do jeito dele, da forma dele, mas vai aparecer, creia nisso. Existe uma música muito antiga, se chama Rastros na Areia. Eu acho que quem escreveu, quando escreveu, não era nenhum cristão. Mas a história conta, talvez você já conheça, um homem que um dia teve um sonho. Fala, eu sonhei e vi uma praia deserta. E eu caminhava com Jesus. E naquele caminhar eu me lembrei, ele diz, de todos os momentos maravilhosos da minha vida. Minha mente foi ao passado e a minha memória trouxe à tona os melhores momentos da minha existência. E quando essas memórias maravilhosas vinham, eu olhei para trás e vi dois pares de passos na areia, os meus e os de Jesus. E vi que Jesus, naqueles momentos de alegria, estava comigo. Aí ele disse, só que o meu sonho mudou um pouco. E a minha memória trouxe informações e imagens de momentos difíceis que eu passei, de momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos tenebrosos da minha vida. E enquanto eu vi esses momentos, eu olhei para trás e havia só um par de passos na areia. Então ele diz, o meu coração que é duvidoso, o meu coração que é incrédulo, comecei a dizer para Jesus essa hora, Jesus, nos momentos bons o Senhor estava comigo, agora nas partes mais difíceis, nos momentos mais tenebrosos da minha vida, o Senhor simplesmente me abandonou. Aí Jesus disse para ele, filho, eu morri numa cruz por você e você ainda duvida de mim? Estes passos são meus. Porque no momento da crise, da tribulação, no momento tenebroso, eu te carregava, eu carregava você. Então creia nisso, querido. Eu sei que tem situações que mexem com a nossa vida, tiram o nosso sono, balançam a nossa estrutura, mas creia, Jesus está no monte, no controle da situação, intercedendo e vendo, esperando o momento certo de agir. Outro ensinamento que eu vejo. Samuel, quantos ensinamentos são? Inicialmente eram 22. Aí eu imaginei que vocês não gostariam muito que eu trouxesse 22 ensinamentos da passagem. Aí eu reduzi. Só que eu não posso falar para quantos, porque de repente também vocês não acham que foi uma redução suficiente. Mas nós vamos obedecer ao horário. Em quarto lugar, o que eu aprendo nessa passagem? Pode ser 21, né? Acaba 21. Indo para a parte que Pedro fala, Jesus, já que és tu, ou se és tu, faz com que eu vá ter contigo. Jesus disse, vem. Sabe o que eu aprendo aqui? Que pedidos atendidos por Deus são pedidos que nos aproximam dele. Isso é um princípio de oração. Pedidos que são atendidos são pedidos que nos aproximam de Deus. Um dos segredos de Pedro, olhando um pouco mais, de forma mais abrangente para Pedro, o que impressiona é que Pedro está sempre tentando se aproximar de Jesus. Pegue as situações. Andando sobre as águas, Jesus, quero ir ter contigo, quer se aproximar de Jesus. Quando Jesus foi preso, tudo que Pedro fez, ô João, você tem esquema lá? Deixa eu entrar ali na casa do sumo sacerdote, para ficar onde? Mais perto de Jesus.
Samuel, mas foi o único que negou, porque era o único que estava lá, né? Então estava tentando chegar perto, queria ver, estava ali tentando de alguma forma. Aí depois que Jesus ressuscitou, em João capítulo 1, 21, versículo 7, Jesus lá na beira da praia, eles estavam no barco, Pedro viu que era Jesus, pegou a roupa, tal, tirou aqui, pulou na água para ir se encontrar com Jesus. Pensa num cara que de um jeito ou de outro estava sempre tentando se aproximar de Jesus. E o pedido dele foi atendido. Jesus disse, vem prontamente. Pedidos que são atendidos são pedidos que nos aproximam dele. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os vossos próprios prazeres. Quantas vezes as nossas orações, se fossem cumpridas, nos afastariam de Deus? Deus, me faz um cara ricão assim. Silvio Santos. Deus, derrama a unção do Silvio Santos sobre mim. Não sei que unção que ele teve de camelô a dono de uma... Deus, derrama essa unção sobre mim. O que é isso? Isso é mais que Pentecoste, Jesus. Não é possível. Mas quem sabe se nós tivéssemos todo o dinheiro do Silvio Santos, nós estaríamos confiando no nosso dinheiro, amando o nosso dinheiro, vivendo em função do nosso umbigo. Alguns pedem carro para Deus, Deus dá um carro e tal, meu irmão. Aí dá o carro, o cara não dá carona para ninguém. Pede a casa na praia, já não vem mais no culto. Pede um namorado, pede uma namorada, quando começa a namorar, vira uma geladeira espiritual. Parece que começou a namorar, morreu. Pedidos que nos afastam. Mesmo nesses pedidos, peça para Deus e coloque diante dele, Deus, isso é para me aproximar de Ti. Eu quero levar meus irmãos para casa. Quando eu tiver um carro, Deus. Deus, se o Senhor me der dinheiro, eu quero ajudar. Eu quero glorificar a Ti com o meu dinheiro. Deus, quando o Senhor me der alguém para estar do meu lado, é para que essa pessoa me ajude a ir mais longe, é para que essa pessoa me ajude a crescer, me aproximar de Ti, Deus, porque nós dois, uma pessoa que junto com ela eu possa crescer e fazê-la crescer, ou fazê-lo crescer. Pedidos que nos aproximam de Deus são os pedidos que são respondidos. E essa ânsia, esse desejo de Pedro estar perto de Jesus, como nós podemos isso hoje? Como que eu e você, neste ano, neste século, podemos nos aproximar mais de Jesus? Mateus capítulo 25. Tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer. Senti frio e você me deu roupas. Quando você se aproxima das pessoas que estão aflitas e necessitadas, ao invés de ignorar e passar reto, você está se aproximando de Jesus. E o difícil é ter fé para isso. Porque ver Jesus na vida de quem está bonitinho, arrumadinho, cheirosinho é mais fácil. Quando você olha para um mendigo, onde muitas vezes o diabo está destruindo aquela vida, junto com a sociedade, destruindo. E você consegue ver Jesus ali e saber que chegar perto daquela pessoa é chegar perto de Jesus. Onde Jesus está? Jesus está onde um povo está reunido em nome dele, Mateus 16. Reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando a igreja se junta para buscar a Deus, para louvar a Deus junto. Mateus 28, Jesus diz, depois da grande comissão, olha, vai, prega, faz discípulos, eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está próximo de nós, ou nós nos aproximamos dele quando cumprimos a grande comissão que ele tem para nós. Então se aproxime dele. Outra coisa que eu aprendo nesse texto. O maior milagre que aconteceu nessa passagem foi demais ver Jesus andando sobre as águas. Foi demais ver Jesus subindo no barco e o vento parando e o mar parando. Mas o maior milagre foi fazer um fraco e inconstante discípulo andar sobre as águas. Foi um milagre maior. Jesus andar sobre as águas, Jesus é Deus. Jesus era perfeito. Jesus não foi achado nenhum pecado nele.
Agora, fazer um Pedro da vida andar sobre as águas é dureza, irmãos. Por que, Samuel? Pedro não tinha vontade de estar perto de Jesus? Tinha. Mas o bichinho também pisava na bola bastante. O jeito afoito dele. Por exemplo, no capítulo 16 ele confessa: tu és o Cristo, Filho de Deus. Está empolgado. Aí Jesus bem disse, olha, foi Deus que te revelou isso. No mesmo capítulo, você desce um pouquinho, Jesus está contando da morte e crucificação dele. Aí Pedro fala: Jesus, tem dó de ti mesmo, você não vai morrer assim não. Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Você conhece os conselhos dos homens, não de Deus. O cara acabou de ter uma revelação de Deus, de mandar muito, tinha mandado muito ali. Agora ele vem e se deixa ser usado pelo diabo. Aí em outra passagem, ele vai e corta a orelha de um soldado. Bonzão, coragem. Minutos depois, horas depois, ele nega Jesus para uma serva. Olha a inconstância de Pedro. Na passagem dos lava-pés ali, chegou a vez dele: não, meu pé não vai lavar não, Jesus, o que é isso? Se você não lavar, eu não tenho parte contigo. Então lava a cabeça, as mãos. Tá. Então pensa no cara engraçado, mas alguém inconstante, assim, que lutava para andar no caminho certo. Se fosse por merecimento, talvez João merecesse mais andar sobre as águas. Mas foi Pedro que andou sobre as águas. Guarde isso que eu vou te dizer. A vida cristã é tão impossível de se viver quanto andar sobre as águas. A vida cristã, vivida de verdade, é tão difícil de viver quanto andar sobre as águas. Viver uma amizade sincera entre irmãos, em amor, com pessoas que são diferentes umas das outras, que são de famílias diferentes, vêm de contextos diferentes, têm manias diferentes, têm gostos diferentes, e fazer com que essas pessoas andem juntas em amor é tão difícil quanto andar sobre as águas. Realmente, as pessoas são muito difíceis. Você também, né, irmãos? A gente não é fácil não, né? A gente sempre acha o outro problemático porque a gente se acostumou com a gente mesmo, né? Não tem jeito. A minha companhia eu vou ter que ter mesmo. Então, ou eu me amo, ou não tem jeito. Ou aprenda a conviver comigo, ou esquece. Mas com o irmão, você não precisa, assim, materialmente viver com ele, embora precise espiritualmente. Não, sempre tem defeito. Tal. Sabe que o inverso é verdadeiro também, irmãos. Às vezes eu e você não achamos as pessoas fáceis, mas a gente também não é mole não, viu? A gente dá trabalho, a gente é complicado, e só um milagre para nos fazer andar juntos. Como ter domínio próprio no mundo com tantos estímulos? Consumismo. Como é que a gente não estoura o cartão de crédito num mundo em que tem comercial por toda parte, você tem coisa, compra por todas as partes, estímulos por todos os lados. Puxa, Jesus disse lá para os discípulos: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, para o pessoal que está ali. Mas naquela época era mais fácil, né? A mulherada estava vestida lá. Hoje você vira qualquer coisa. Como conseguir vencer essa pressão? Hoje, puxa, você fala que é cristão, quando você é de verdade, porque não cristão de modinha, isso é bobagem. Um cristão de verdade, que é íntegro, que é reto, que é luz onde ele vai, que é sal onde ele vai, não tem jeito, é perseguição, a Bíblia diz isso. É difícil, como é que você consegue isso? Paciência. Como ter paciência no mundo com tanta gente folgada? Incluindo eu e você, irmãos, nós somos folgados. Olha para a gente dirigindo. A gente não dá seta, muitas vezes. Aí a gente está com pressa, a gente vai, tá? Aí quando o outro faz, é impressionante. Às vezes a gente acaba achando ruim que uma pessoa fez algo, no dia seguinte a gente fez também. Então, como é que ter paciência? Como é que não murmurar? Como é que um cristão pode conseguir não murmurar? Faça um exercício essa semana. Escolha um dia e fala: hoje eu não vou murmurar do começo do meu dia ao fim. Faz esse exercício, irmãos. Vamos fazer esse exercício. Aí sai no jornal, pessoas de alguma igreja se suicidaram essa semana. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Não pode.
Então andar sobre as águas é tão impossível quanto viver o padrão de Cristo. Viver a vida de Cristo é tão difícil quanto, como nós, tão falhos, tão pecadores, poderemos viver a vida cristã. Assim como um Pedro, cheio de falhas inconstantes, pode andar sobre as águas, no poder de Deus, no poder de Jesus. Esse é o segredo. Não fique achando que você sozinho vai conseguir vencer as maiores lutas da sua vida. Não vai. Não vai. Talvez você só vai descobrir isso no meio do mar, cansado de remar. Mas você vai descobrir que nós precisamos daquilo que está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele, no mundo de tantos escândalos, tanta coisa acontecendo, olha, eu estou olhando para Jesus. Por isso eu não parei ainda. Por isso eu continuo. Próxima lição. Nós vamos até 8h25, irmãos. Quantas lições foram possíveis aqui? Estamos acabando. Eu peço a sua atenção, que você se esforce. Depois eu faço uma revisãozinha das lições e nós tentemos aplicar isso nas nossas vidas. Pedro começa bem, mas depois se dá mal. Pedro começa olhando para Jesus, ele desce e ele anda sobre as águas. Só 2 pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Então não adianta Pedro voltar para o barco e os caras ficarem zoando. Ó, afundou, hein? Afundei, mas eu andei. Então fica na boa, que eu andei. Não vai ter outra chance dessa, tá bom? Então, não me irrite. Mas Pedro, ele não manteve algo que ele começou tão bem. Como é triste ver tantas pessoas começando tão bem e se perdendo no meio da caminhada. Abaixamos a guarda depois de uma grande vitória. Deus começou a me usar agora, hein? E aí já não se consagra mais conforme se consagrava antes. Já começa a ficar confiante. Existe um princípio na Bíblia, que é o princípio da refeição diária. O maná era dado todos os dias para o povo de Israel. A oração do Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, alimentação diária, renovação diária. E nós, depois de uma boa fase espiritual, nós costumamos abaixar a guarda. Não faça isso. Não é uma conta bancária, hein? Só porque você depositou durante um ano, que depois você pode ficar um tempão relaxado. Vida cristã não é assim. É renovação diária. Próxima lição. Não espere afundar completamente para tentar chamar Jesus. Pedro começou a afundar. E ainda quando ele estava, não sei até onde ele afundou, se foi até o joelho, se foi até a cintura, se foi até aqui. Mas uma coisa eu sei, a boca dele já estava fora da água. Senhor, salva-me. Querido, talvez você está entrando por um caminho, querida, você está entrando por um caminho que você sabe que é errado. Você tem se envolvido com pessoas erradas. Quem sabe num relacionamento errado. Não deixe isso ir tão fundo ao ponto de que gritar para Jesus, salva-me, tire-me daqui, seja algo muito difícil ou talvez impossível. Pedro não esperou. Quando ele viu que a casa estava caindo, puxa, está errado. Isso aqui está ruim. Jesus, socorre-me. Vai esperar afundar, querido? Vai esperar afundar, querida? Para tomar alguma medida, para mudar a sua atitude. Principalmente nas questões espirituais, vamos falar aqui. Vai esperar se perder de vez. Quando nós percebemos que a nossa vida não é mais como era antes, que nós não temos mais aquele amor, aquela unção, aquela graça que nós tínhamos antes. Será que já não é hora de gritarmos, salva-nos Jesus, salva-nos Senhor, do que esperar para ver aonde isso vai dar? Ainda é tempo, hoje é o dia que fez o Senhor, grite para Ele hoje. E quando Pedro e Jesus estão no barco, Jesus diz para Pedro, por que duvidastes, homem de pequena fé? Isso é uma palavra de esperança para alguns. A dúvida não prova que uma pessoa não tem fé, mas somente que essa fé é pequena. Não precisa desesperar, jogar tudo para o alto, se você teve um fracasso, se você pisou na bola, se você não
acertou o alvo como deveria acertar, se você se desviou de onde você não deveria ter se desviado, se você fez coisas erradas que precisam de arrependimento e perdão de Deus. Algumas pessoas, quando se decepcionam consigo mesmo, ou não cumprem o alvo, o propósito, jogam tudo para o ar, não quero mais saber de nada, não quero mais saber nada. Calma, não significa que você não tem fé, Pedro. Você tem. É pequena, mas você tem. Querido, não joga tudo para o alto agora. Nós vivemos nos finais dos tempos. O planeta Terra já não aguenta muito tempo mais. Então, sua fé é pequena, tem uma solução para você. Lucas capítulo 17, versículo 5. Jesus disse para os discípulos, olha, se uma pessoa pecar contra você 7 vezes, um irmão, e 7 vezes ele vier falar com você, perdoe as 7 vezes. Os discípulos chegaram, Jesus, aumenta-nos a fé. Ele falou, não dá para perdoar 7 vezes, não. No mesmo dia, não rola. Aumenta-nos a fé, oração, palavra, a palavra vem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cultive esses hábitos na sua vida, mas não jogue tudo a perder. Você tem uma caminhada com Deus, você já andou com Ele até aqui, você já tem história com Ele. Sansão tinha história com Deus. Embora com todos os seus defeitos, quando ele estava lá com as suas mãos no templo do deus Dagon, nas colunas, ali havia um homem que tinha história com Deus. O Espírito Santo já o havia enchido várias vezes. Ele já conhecia o poder de Deus, ele conhecia o que o Espírito Santo era capaz de fazer na vida dele. Ele tinha história, ele sabia que Deus ainda poderia usá-lo mais uma vez. Então não jogue tudo para o alto, não desista porque você fracassou, porque você não acertou o alvo ainda. Continue, persevere, a fé ainda é pequena, mas ela vai crescer. Ela vai crescer. Penúltimo lugar, Jesus não precisava segurar a mão de Pedro para tirá-lo da água. Bastava uma palavra de Jesus. Jesus podia dizer, Pedro afundando, Pedro sobe na água. Ele subiria. Mas Jesus fez questão de ir lá, pegar na mão de Pedro e levantá-lo. Porque nosso Deus é um Deus de perto. E não de longe. Mas a Bíblia diz que Ele é Deus tanto de perto, tanto de longe. Perto está o Senhor daqueles que o temem. Dos que o temem, Ele está de perto. Agora, o orgulhoso, soberbo, eu conheço de longe. É por isso que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Mas daqueles que o temem, Ele é Deus de perto e não de longe. Talvez você pense que Jesus, ou Deus, tem nojo de você. Ou que Deus olha para você com, ei, de novo, hein? Mas que coisa, hein? Quanto tempo mais você precisa, hein? Já estou investindo bastante tempo em você, hein? O Espírito Santo está há bastante tempo falando com você, hein? Vai, levanta de novo, sai da água aí. Eu fico impressionado com o carinho de Jesus. Não, eu quero tocar Pedro. Ele quer que ele sinta a minha mão. Eu quero que ele sinta o meu contato. Como aquela história do leproso que se aproximou de Jesus. Jesus, se você quiser, me deixa limpo. Jesus disse, eu quero. Ele poderia ser curado tranquilo? Poderia, mas Jesus foi e tocou. Sabe quantos anos aquele homem não recebia um toque? Max Lucado contando essa história, ele dá uma romantizada ali, imagina, mas baseado em fatos concretos. Ele diz assim, olha, imagine quando começaram a aparecer os primeiros sinais de lepra naquele homem. As primeiras suspeitas de lepra, que lá em Israel ele teria que ficar afastado das pessoas. Imagine quando começaram a surgir os primeiros sintomas de uma doença incurável, de uma doença praticamente incurável. Em alguns casos ela até saía, mas puxa, minha esposa não vai poder encostar mais em mim. Meus amigos não vão poder me tocar mais. Quem sabe se ele tivesse filhos, não vou poder abraçar e beijar mais os meus filhos. Quantos anos será que aquele homem ficou sem receber um toque de alguém? E a Bíblia diz que Jesus tocou. De onde nasceu aquela música? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Jesus é um Jesus que te toca. Ele toca em você. Não importa a sua situação, não importa a condição. Se o seu coração é, Senhor, salva-me, Ele vai lá e vai te tocar. Em último lugar, nenhuma onda é capaz de cobrir Jesus.
Eu tentei surfar algumas vezes, queridos. 4 ou 5 vezes. E ali eu descobri que eu não tinha esse potencial de andar sobre as águas e nem com uma prancha passar por cima das ondas. Eu não consigo contar quantas vezes eu remei, porque tem a quebradeira que você tem que passar, né? Aí você pega a prancha, começa a nadar, aí quando você já está com o trapézio doendo, aí você não sabe, você deixa a prancha reta, a onda vem, te levanta assim, ó, pum, você vem, começa a voltar tudo. Que você... Aí na segunda vez, alguém que seu amigo fala, olha, você precisa fazer um negócio que você embica a prancha no mar, ela vai por baixo da água. Aí você não volta tanto. Aí comecei a fazer, aí comecei a chegar lá onde dá para você dar aquela remada e pegar as ondas ali. Irmãos, foram tantas ondas que eu tentei pegar e sempre a onda crescia, eu remava, pegava e sempre tibum, e roda lá embaixo. Incontáveis vezes até que eu aprendi que surf não é para mim. E nunca mais fui. Mas que coisa que nenhuma onda da vida pode abalar a Jesus. Nenhuma onda é capaz de cobrir a Jesus. As ondas que nos causam medo estão debaixo dos pés de Jesus. As situações que tiram o seu sono, que te afligem, que te preocupam, que te deixam abalado, talvez até depressivo, estão debaixo dos pés de Jesus. Queridos, nós cremos num Jesus que anda sobre as águas e nada menos do que isso. Tudo que for menos do que isso é mentira. Nós cremos num Jesus que é divino e anda sobre as águas. O meu Jesus não é como o Jesus do judaísmo, que afirma que ele foi um falso profeta. Ou alguns até aceitam como um profeta interessante. O nosso Jesus não é como um islamismo, que era só um profeta. O nosso Jesus não é o Jesus do budismo, que Jesus era um iluminado, um outro Buda, ou talvez até a reencarnação do mesmo. O nosso Jesus não é como o Jesus do espiritismo, um espírito evoluído que após sucessivas reencarnações alcançou um estado elevado da natureza, do ser humano que é possível se chegar. Não, o nosso Jesus é muito mais do que isso. O meu e o seu Jesus anda sobre as águas. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, ele é Emanuel, Deus conosco. Em Marcos capítulo 1, versículo 8, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Lucas 3, 22, ele é o Filho amado, em quem Deus se compraz. Em João capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Em Atos capítulo 1, versículo 11, ele é aquele que um dia virá sobre as nuvens com poder e glória. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, ele é aquele que nos justifica gratuitamente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele é aquele que se assentará num tribunal para julgar as coisas boas e más que fizermos por meio do corpo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele é aquele que nos livrou da lei e nos deu a graça. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, ele é aquele que foi exaltado soberanamente e tem um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho tenha que se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele é aquele que nos livrou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Em 1 Tessalonicenses 4,16, ele é aquele que virá para arrebatar a sua igreja com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,8, é aquele que vai destruir a iniquidade e o iníquo com o sopro, simplesmente o sopro da sua boca. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, ele é aquele que nos destruiu a morte e nos deu luz, vida e imortalidade. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, ele é aquele que se deu por nós. Em Filemão, capítulo 1, versículo 1, ele é aquele que nos aprisiona para a salvação. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem,
é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Em Tiago, capítulo 5, versículo 4, Ele é o Senhor dos exércitos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, Ele é aquele que nos comprou, não com ouro, não com prata ou com coisas corruptíveis, mas com o seu precioso sangue derramado na cruz. Em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 8, Ele é o Senhor poderoso, que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, Ele é o nosso advogado. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, Ele é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, no versículo 7, Ele é aquele que veio em carne. Em 3 João, Ele é o amado da igreja. Em Judas, no versículo 4, Ele é o único e soberano Senhor. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que sempre será. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno, a autoridade sobre a morte. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Ele é o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse ainda, no capítulo 11, também no capítulo 19, Ele é aquele cujo rosto brilha como o sol do meio-dia, os seus olhos são como chamas de fogo, Ele está vestido de um linho puro, branco e reluzente, os seus pés são como da escarlata que brilha, Ele tem um cinturão de ouro e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Ele é aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. E para os cristãos que estão aqui hoje, Ele é mais do que um profeta, Ele é mais do que um espírito evoluído, Ele é mais do que um grande mestre moral, Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele é digno de glória, de honra, majestade, hoje e para sempre. Nós cremos num Jesus que anda sobre as águas, porque só se Ele anda sobre as águas, Ele é capaz de me fazer andar sobre as águas das tribulações, das tentações, das dificuldades, das provas. Só se Ele anda sobre as águas, Ele pode me fazer andar. Vamos ficar de pé, queridos. A última coisa que eu quero te dizer desse texto é que ele explica a nossa salvação, irmãos. Eu e você, sem Jesus, somos como esse discípulo, como os discípulos tentando nos salvar, remando, com esforço humano. Esforço humano. Eu vou chegar do outro lado com esforço humano. Eu vou chegar a Deus através do meu esforço humano. Eu vou me salvar através do meu esforço. Consequência. Ficaram presos ali, nas ondas, no vento. O seu esforço não pode te salvar. Por mais que você se esforce na sua vida, por mais que você reme na sua vida, se chegar a Deus, não é através do esforço humano, assim como os discípulos não conseguiram chegar. Apenas quando Jesus chegou e Jesus entrou no barco, eles conseguiram chegar no destino que eles tinham que chegar. Talvez você ouvindo pela internet, ou você está aqui, e você tem buscado a Deus de alguma forma, do seu jeito, e fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer coisas boas, talvez fazendo coisas boas eu me salve. O seu esforço vai te levar até o meio do caminho. E quando chegar lá, você vai ver que tem algo faltando, e é Jesus na sua vida. Assim como esses discípulos, talvez você tenha feito o seu melhor e remou o máximo que você pôde. E mesmo assim, Deus não é algo real para você. Você não teve intimidade com Deus. Você não teve a graça de Deus na sua vida ainda. Você não tem aquela convicção de que é salvo e de que é filho de Deus. Falta Jesus na sua vida, querido e querida. Talvez você esteja à distância no seu quarto, assistindo essa pregação, desanimado, triste. Porque já tentou agradar a Deus de várias formas através do seu esforço. Só existe uma forma de se chegar a Deus.
Só existe uma forma, e é através de Jesus. Então, se esse é o seu caso, se você tentou tudo o que for, e ainda não conseguiu ter essa proximidade de Deus que você sempre quis, eu convido você, onde você estiver, a orar comigo agora. Não precisa levantar a mão. O que vai testificar que você é salvo é a mudança da sua vida, é o novo nascimento, é a mudança de atitudes. Você vai perceber que você vai ter força, poder e graça para fazer coisas que você não conseguia fazer. É isso que vai testemunhar a sua salvação, é a sua mudança de atitude. Então ore comigo assim, se esse é o seu caso. Senhor Jesus, eu sei que eu não consigo me chegar a Deus, e eu reconheço isso, através do meu esforço, através dos meus braços, através das minhas boas obras. Eu creio que só através de Jesus, que pagou o meu pecado naquela cruz, e que entregou a mim uma justiça que eu não tenho, só através de Jesus, eu posso me chegar a Deus. Eu creio. Senhor, me recebe na tua família, muda a minha vida, muda os meus valores, muda os meus pensamentos, muda os meus princípios, e que sejam os teus, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma segunda oração para encerrar. É a oração de quem está remando no meio do mar, só que os ventos são contrários e as ondas são grandes demais, e você tem pensado em desistir, você está desanimado, você está cansado já e não sabe mais o que fazer. Eu queria junto com você colocar essas situações na presença de Deus. Que pode ser que essas situações não acabem de hoje para amanhã, mas Deus vai providenciar força para a sua vida, para continuar firme, para continuar caminhando, para continuar marchando. Se esse é o seu caso, ore a Deus comigo agora. Fale com Ele a sua oração. Vamos orar juntos, mas você com a sua oração, apresentando para Ele aquilo que está no seu coração, te machucando, te incomodando, te paralisando, te cansando. Fala com Ele, porque eu posso orar por você, mas eu vou ficar tentando adivinhar as situações. Você pode falar para Ele diretamente, porque Ele é o Deus que toca. Ele é o Deus que toca um Pedro que está afundando. Ele é o Deus que toca um leproso que está carente de um toque, de uma cura. Fale com Ele agora. Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos o Teu propósito, Deus, no lugar que o Senhor nos colocou, nos relacionamentos que o Senhor nos colocou. Faz, Senhor, liberta dos vícios, liberta, Senhor, da frieza e da indiferença em relação ao próximo. Ô Senhor, fortalece aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Dá força, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é a nossa provisão. Ajuda-nos a confiar em Ti, Deus, nos momentos de crise, dificuldade, de fracasso. Nós queremos Te reconhecer, Senhor, quando estivermos no meio do mar, no meio da luta. E quando o Senhor aparecer, que nós não venhamos a confundi-lo com um fantasma, com qualquer outra coisa, mas que nós possamos identificar a Tua presença conosco, Senhor. Fala com cada um durante a semana, Deus, através da Tua palavra. Fala com cada um no momento em que cada um ajoelhar-se para orar, ou estiver dirigindo e orando. E renova as forças, Senhor, renova as forças. Renova as forças, Deus, no meio da tempestade. Jesus, sobe no nosso barco. Sobe no nosso barco, Jesus. Sobe no nosso barco, Jesus. Não há mais força em nós. Nós reconhecemos, Senhor, que não temos capacidade suficiente para essas situações. Faz, Senhor. Ajuda-nos a romper em fé, no meio da prova, no meio da luta, e cumprir o Teu propósito em todas as situações da vida.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com essa música, cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores. Não há onda que esteja acima de Jesus. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Uma salva de palmas para aquele que anda sobre as águas e nos faz andar sobre as águas. Aleluia. Aleluia.